Ok, pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre o processo de independência do Estado do Pará. Depois de todos esses dias aí de férias, né? Essas férias em casa, férias atípicas, né, para nossa realidade. Então a gente vai perceber que as nossas aulas estão retomando e um dos assuntos que a gente vai buscar hoje aí seria com relação ao conteúdo de estudos regionais, seria o processo de independência do Estado do Pará. Assunto que já foi dado em sala de aula, mas que é importante nós estarmos sempre revisando aí, e também é algo que é importante para a nossa história, para a nossa sociedade, na nossa identidade aqui, né, na nossa região aqui na Amazônia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Quando se fala em processo de independência do Estado do Pará, nós não podemos deixar de esquecer que a América, de uma forma geral, né, estava lutando, a maioria dos países haviam se tornado independentes, né, das suas metrópoles, havia se tornado independente da Europa, e somente algumas nações, né, no caso, algumas regiões ainda no Brasil, ainda permaneciam colônias lá da metrópole de Portugal. Tudo bem? Então, algo que a gente vai perceber que é muito comum aqui. Quando a gente falar lá em independência do Brasil, no 7 de setembro, independência do Brasil, será que a independência do Brasil, será que ela realizou os anseios da maioria das pessoas? Será que todas as pessoas no Brasil, elas que pretendiam, que almejavam, né, que lutavam pelo um país justo, um país sério, um país onde não existia a corrupção. Será que isso foi realizado com o grito do Ipiranga lá no 7 de setembro, independência ou morte? Será que todos ali que estavam envolvidos no nosso cenário nacional, será que todos realmente, todos os grupos políticos dominantes, será que todos ali queriam a separação do Brasil de Portugal, almejavam essa separação entre Brasil e Portugal? É claro que a gente não pode deixar de falar em independência, a gente não pode deixar de lembrar das ideias do movimento lá do Iluminismo. As ideias do Iluminismo, né, de filósofos importantes do Iluminismo, que vêm buscar a questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que vão influenciar muitas outras nações da América a lutarem pela sua independência, é claro que elas vão ter muita aceitação no Brasil. Mas será que seriam essas ideias que priorizou essa independência? Será que foram essas ideias que motivou a independência nas colônias? Será que foi desta forma que nós vamos perceber essa independência no Brasil? Certo? Então era isso que eu queria comentar com vocês hoje. É isso que a gente vai estar iniciando esse comentário. Mas a gente vai estar iniciando esse comentário muito aqui para a nossa região, muito aqui para a Amazônia, tá bom? A independência do Brasil. A independência do Brasil, então, ela vai se dar no dia 7 de setembro, né, de 1822. Mas foi todo o Brasil que se tornou independente? Ou em algumas regiões não aceitaram a independência do Brasil, não aderiram à independência do Brasil? Falar em adesão, vocês lembram que temos um feriado muito importante aqui no nosso estado, né? É o 15 de agosto, que se refere ao quê? À adesão. Mas realmente, professor, o que é isso, adesão? Tá bom? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês que a gente inicia o século XIX com grandes mudanças. Já iniciamos o século XIX com grandes mudanças, tanto na Europa, as ações, né,
realizadas lá pelos franceses, tá bom? Por Napoleão, trouxe então consequências para o Brasil, não é verdade? As ações lá, o controle de Napoleão trouxe sérias consequências para o Brasil. A exemplo, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Até então, nenhuma família real, nenhum rei de Portugal havia vindo ainda para o Brasil. Isso só vai se dar lá com quem? A partir de 1807, eles saem de Portugal, 1808, chegam no Brasil e trazem sérias mudanças. E essas mudanças que a família real trouxe para o Brasil ao longo lá da sua permanência no Brasil, ela contribuiu diretamente, né, para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, certo? Não só ações da família real, mas também tivemos aí a ajuda, o incentivo de quem? Da Inglaterra, tá certo? Mas eu queria destacar aqui com vocês as grandes mudanças que ocorreram, então, nesse início do século XIX. Então, nós já iniciamos o século XIX com grandes mudanças para a nossa história. E essas grandes mudanças, elas vão contribuir, né, para a independência do Brasil. Essa é a independência do Brasil. Mas uma coisa eu queria destacar para vocês, pessoal. Por incrível que pareça, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, depois do 7 de setembro, algumas regiões, né, não aceitaram a independência do Brasil. Por isso que nós temos aí a adesão. Não aderiram à independência do Brasil. Tudo bem? E algumas regiões, por que essas regiões não aderem à independência do Brasil? Justamente porque o que motivava essas relações comerciais entre Brasil e Portugal ainda estava muito forte, tá? Vou buscar aqui, ó, explicação para essa adesão tardia. Adesão à independência do Brasil, né? A adesão à independência do Brasil. Então, o feriado de 15 de agosto, ele marca o quê? A adesão. Hoje se fala muito em 15 de agosto. 15 de agosto é feriado. Se pergunta para qualquer um, o que vai se comemorar no 15 de agosto? As pessoas falam, é o feriado da adesão. Mas se vocês forem perceber, poucos sabem o que significa esse feriado da adesão. E a gente vai entender isso agora. Feriado da adesão foi quando Portugal, ou melhor, o Pará, ele vai aderir à independência do Brasil. Aderir é aceitar. Então, algumas ações que ocorreram nesse contexto, nós vamos estudar aí no nosso próximo capítulo, vai marcar, então, vai fazer com que Portugal aceite a independência do Brasil. Tudo bem? Beleza? Então, vamos aí, ó. Que motivos eram esses que dificultava para que o Brasil, o Pará, o estado do Grão-Pará, né, ou melhor, a província do Grão-Pará, ele não aceitasse diretamente a adesão do Brasil? Falta de relações entre as capitanias. Eu vou buscar um mapa aqui, pessoal, para explicar melhor isso aqui. Tá? Se nós formos ver, o Pará está bem aqui. As outras capitanias, elas estão mais para cá, para baixo. Principalmente a capital, o Rio de Janeiro. Né? Capital do Brasil, nesse contexto, o Rio de Janeiro. A comunicação entre Pará e Rio de Janeiro era muito precária. Para vocês terem uma ideia, era mais fácil sair do Pará e ir para Portugal do que sair do Pará e ir para onde? Para o Rio de Janeiro. Até mesmo as correntes marítimas, elas influenciavam isso. Até mesmo as correntes marítimas, elas contribuíram para isso. Era mais fácil tu ir para o Rio de Janeiro. Tu tinha que primeiro sair de Belém, ir para Portugal, e depois sair de Portugal e ir para o Rio de Janeiro. Então, essas relações, como estava falando anteriormente, a relação, o contato entre essas capitanias era muito precário, não é verdade? Não era comum a migração de um para outro.
Tudo bem? Então, isso vai contribuir para que os vínculos entre o Estado do Grão-Pará fossem mais fortes com quem? Fossem mais fortes com Portugal. Então, o Brasil ele vai ter mais, ou melhor, o Pará ele vai ter mais relação com Portugal do que com o restante do Brasil. Outro fator importante também era justamente a grande presença de portugueses aqui na administração do Estado. Se o português ele está na administração do Estado, o Brasil é colônia de Portugal, o Pará é colônia de Portugal. Será que o português vai lutar para essa independência? Claro que não. O português ele não vai contribuir, ele nem vai gostar dessa independência, dessa ideia de independência, na verdade. E por quê? Porque ele vai imaginar, poxa, se o Brasil se tornar independente de Portugal, eu aqui no Pará eu vou perder meus privilégios. Eu só tenho privilégios porque o Pará, o Brasil, é colônia de Portugal. Então, era isso que ele pensava. Então, eram fatores que motivavam, né, que dificultavam esse processo de independência no Estado. Tudo bem? Era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. A gente vai estar se aprofundando mais nesse assunto nos próximos capítulos aí que virão, tá bom? Um abraço forte a todos e não vejo a hora de nós nos encontrarmos pessoalmente em sala, tá bom? Falou, pessoal. Um abraço a todos. Saudades.